Quem foi o homem que escreveu quase um terço do Novo Testamento e, ao mesmo tempo, escolheu a sombra para servir à luz do Evangelho? Lucas aparece assim, discreto na própria narrativa, mas essencial na forma como a memória da igreja foi moldada. Este é o relato do sacrifício de um apóstolo por adoção. Não dos 12, talvez, mas apóstolo naquilo que fez: acompanhar, registrar, cuidar e permanecer, mesmo quando o caminho se enchia de perigos. É sobre a devoção que se mede menos em discursos públicos e mais em fidelidade silenciosa. Desde o primeiro parágrafo de sua obra, Lucas deixa claro que não quer apenas emocionar. Ele quer documentar com precisão. Ao dirigir-se a Teófilo, ele afirma que investigou cuidadosamente os acontecimentos e procurou organizar uma narrativa ordenada. Lucas 1:1-4. Esse detalhe revela duas coisas fundamentais. Primeiro, que ele via sua escrita como serviço à verdade. Segundo, que seu projeto literário tinha um fim pastoral e missionário: ajudar crentes a entenderem o que haviam recebido e vivido. Aqui já se insinua a devoção prática de Lucas. Não só acreditar, mas proteger a memória daquele que creu e viveu. Seus traços pessoais surgem como pistas ao longo do texto sagrado e das epístolas. Há nele a marca de uma educação grega refinada. A linguagem, as estruturas, o cuidado com a forma denotam um helenista erudito. Há também a indicação de formação médica. Paulo, em uma das cartas, chama-o de o médico amado. Colossenses 4:14. Essa junção, o olhar clínico e a sensibilidade literária, explicam muito do que Lucas faz. Ele observa, descreve sintomas sociais e físicos, registra curas com um cuidado quase clínico e, sobretudo, traduz em palavras a compaixão de Jesus por corpos e almas feridos. O Evangelho de Lucas, por isso, tem um ouvido para os excluídos, um coração para os sofredores e um vocabulário que revela conhecimento dos termos da cura. Imaginar Lucas em sua cidade provável. Antioquia, uma metrópole cosmopolita da Síria, ponte entre culturas, ajuda a entender o choque que seria abraçar uma fé perseguida. Antioquia era, no mundo romano, um lugar onde judeus e gentios conviviam, onde ideias circulavam rápido e onde o cristianismo nascente encontrava um terreno fértil para crescer entre as nações. É plausível, com base nas pistas internas do texto e no ambiente descrito em Atos, supor que Lucas tenha percebido cedo a universalidade da mensagem cristã. Diferentemente de movimentos que se fecham em identidades étnicas, o cristianismo que Lucas conta se volta para todo o povo, para mulheres, estrangeiros, pobres, doentes. Uma narrativa que dialoga bem com alguém que conhecia as culturas e as línguas do império. Essa formação grega e essa sensibilidade médica não foram apenas traços eruditos, tornaram-se instrumentos de serviço. O cuidado de Lucas com detalhes, a seleção de histórias, o bom samaritano, o filho pródigo, a parábola do mordomo infiel, o confronto sobre o rico e Lázaro, mostram uma opção deliberada por narrativas que resgatam os marginalizados e interrogam as estruturas de poder. Em Atos, sua atenção ao crescimento da comunidade e à ação do Espírito é igualmente meticulosa. Ele acompanha a expansão para além da Palestina, registra discursos e eventos, e traça uma cronologia que procura mostrar coerência entre Jesus ressuscitado, a obra do Espírito e a missão apostólica. Nessa geografia de texto e compromisso, o encontro com Paulo torna-se decisivo. As fontes bíblicas revelam um vínculo que ultrapassa a mera colaboração intelectual. Ali havia companhia, lealdade e cuidado prático. Em várias passagens de Atos, a narrativa muda do relato em terceira pessoa para o plural nós, sinalizando que o autor passou a acompanhar os protagonistas pessoalmente em suas viagens, por exemplo em Atos 16:10 e em capítulos posteriores. Essa marca textual é uma evidência plausível de que Lucas não apenas ouviu sobre os eventos, ele os viveu ao lado de Paulo e da comunidade missionária. A natureza dessa companhia revela a dimensão do sacrifício. A vida ao lado de Paulo, conforme os relatos,
implicava partilhar perigos, prisões, naufrágios, tensões com autoridades, viagens cansativas e ambientes hostis. Em alguns episódios bem conhecidos, como o naufrágio que acompanha a viagem a Roma, Atos 27, o nós da narrativa transmite a experiência conjunta do perigo e da providência. Estar com Paulo nesses momentos não era uma escolha confortável, era assumir o risco de sofrer por aquilo que se acreditava. Não é um sacrifício espetacular em termos de drama público, mas é profundo porque exige renúncia constante, renunciar à segurança, às oportunidades culturais e talvez até a uma carreira que poderia ter usado a formação médica para outro tipo de vida. O tratamento que Paulo dá a Lucas nas epístolas sugere reconhecimento e afeto. Em Colossenses, a referência a Lucas como o médico amado carrega ternura. Colossenses 4,14. E nas palavras tardias a Timóteo, Paulo diz algo que vibra como testemunho de fidelidade. Só Lucas está comigo. 2 Timóteo 4,11. Essa frase, breve e dura, é um dos pontos mais pungentes para quem quer entender a devoção de Lucas. Imagine o cenário. Paulo em sua prisão final, sem muitos companheiros, com poucos que se mantinham ao lado. E ainda assim, entre abandono e medo, Lucas permanece. Não se trata aqui de um gesto de aventura. Trata-se de uma solidariedade que sacrifica conforto e segurança por lealdade ao apóstolo e ao evangelho que defendiam. Essa permanência, ficar quando muitos partiram, é talvez o gesto mais paradigmático do sacrifício de Lucas. Sacrifício nem sempre é espetáculo. Às vezes é companhia silenciosa. E é nesse silêncio que a devoção se afirma como resistência. Resistir ao isolamento, ao cansaço e ao desânimo. Resistir à tentação de abandonar um projeto quando os riscos aumentam. A fidelidade prática de Lucas torna-se, então, testemunho eloquente. Não basta escrever sobre misericórdia se, na hora da provação, não se estiver presente para agir como misericórdia encarnada. Há também dimensões profissionais desse sacrifício. Ser médico no mundo greco-romano significava, entre outras coisas, ter uma posição social e oportunidades de vida relativamente seguras. Optar por acompanhar um missionário perseguido implicou renunciar, em parte, a uma trajetória previsível. Ao mesmo tempo, a prática médica de Lucas não foi abandonada. Pelo contrário, parece ter sido integrada à missão. Seu olhar para as enfermidades do corpo e do espírito aparece nas narrativas. Curas que tocam tanto a condição física quanto o significado social da restauração. Relatos que destacam a compaixão de Jesus por quem sofria. Esse perfil ajuda a explicar por que tantas histórias de cura e inclusão encontram lugar privilegiado no Evangelho lucano. Um traço que merece atenção é o método historiográfico de Lucas. Quando ele anuncia que investigou e organizou, não está apenas lançando uma fórmula retórica. Ele está afirmando um compromisso com a credibilidade. Seu testemunho não é uma memória coletiva desordenada, mas uma obra de construção narrativa pensada para persuadir, para fortalecer a fé de Teófilo e dos leitores. Nesse sentido, escrever foi também uma forma de serviço sacrificial. Dedicar tempo e rigor para preservar a verdade em um contexto onde a perseguição e as controvérsias poderiam distorcer a lembrança dos acontecimentos. Documentar com seriedade era, para Lucas, um ato de amor à comunidade que precisava de segurança histórica para manter a fé. Conectar essa fidelidade à teologia de seus escritos é importante. Lucas não deixa o leitor apenas impressionado com eventos. Ele oferece uma interpretação que vincula ação e espírito. Em Atos, a atuação do Espírito Santo move a narrativa da missão. De Jerusalém a Roma, o Espírito guia e capacita a proclamação. Lucas vê história e teologia entrelaçadas. Eventos são sinais da contínua presença do Deus que age. Nesse panorama, a escolha de Lucas de acompanhar Paulo ganha também um sentido sacramental. Acompanhar o apóstolo é colaborar com a ação do Espírito, testemunhar
e preservar os sinais dessa ação para as gerações que viriam. À medida que sua vida se entrelaça com a de Paulo, surgem episódios que evidenciam a parceria prática. As viagens descritas em Atos mostram Lucas ao lado dos missionários em momentos decisivos, prisões em Filipos, confrontos públicos, viagens marítimas perigosas. Em muitos desses relatos, o autor revela-se atento às experiências humanas mais cruas: medo, fome, exaustão, esperança. O nós que aparece na narrativa não é um artifício literário sem consequência. Ele denota participação direta, sujidade compartilhada, calor humano nas madrugadas de prisão. Essa participação é a prova viva de uma devoção que não se contenta com o papel de espectador. Ao escolher como enfatizar certos episódios, as parábolas que resgatam do abandono, as curas que restauram dignidade, a atenção a mulheres e estrangeiros, Lucas revela sua opção teológica e ética. A devoção dele se expressa em solidariedade com os excluídos. Seu sacrifício ganha rosto na forma de cuidado cotidiano. Não é a grande cena heróica que se espera de narrativas épicas, é a presença constante que, somada, sustenta a comunidade. E aqui volta a pergunta: em que medida esse tipo de sacrifício foi mais decisivo para a sobrevivência da Igreja do que muitos atos isolados de coragem pública? A resposta de Lucas parece dizer: no quanto se permanece fiel no ordinário. Enquanto investigador e cronista, Lucas também se empenhou em conferir ao relato uma universalidade que contribuísse para a missão entre os gentios. Sua atenção aos sinais e às vozes de não-judeus, a descrição da conversão de um centurião chamado Cornélio, Atos 10, e o relato do Concílio de Jerusalém, Atos 15, apontam para o projeto de consolidar uma igreja que rompesse barreiras étnicas e sociais. Esse esforço editorial não foi neutro. Ele envolveu posicionamentos teológicos e pastorais. Defender a inclusão dos gentios de forma que a Boa Nova não ficasse enclausurada exigia coragem e, sim, sacrifício. Confrontar resistências internas, insistir na recepção de estrangeiros, escrever para futuras comunidades que precisariam entender o fundamento dessa abertura. Há, ainda, um aspecto do sacrifício de Lucas ligado à preservação da memória. Ao escrever o Evangelho e depois Atos, ele criou um arquivo de identidade para a comunidade cristã. A fidelidade aqui torna-se herança. Não apenas viver o Evangelho, mas garantir que ele fosse transmitido com clareza. Em contextos de perseguição, a memória é frágil. Testemunhos orais podem ser distorcidos, líderes podem ser silenciados. Dedicar-se a uma narrativa ordenada foi, portanto, uma forma concreta de cuidado. Proteger o que havia sido confiado, para que as futuras gerações pudessem reconhecer e seguir a verdade recebida. Essa proteção também se manifestou no papel de Lucas como médico e amparo nas necessidades imediatas da comunidade. Cuidar significava mais do que curar sintomas. Significava restaurar pessoas à convivência social e religiosa. Em sua escrita, curas frequentemente têm desdobramentos éticos. Restaurar um cego não é só devolver visão, é reintegrar a vida comunitária. É possível perceber nesse modo de narrar a concretização de um sacrifício que paga, com presença e habilidade, o preço da reintegração humana. Ao longo de sua jornada com Paulo, Lucas experimentou o peso da missão como um fardo compartilhado. Havia momentos de grande esperança, como a conversão de gentios influentes, e momentos de dor, como o martírio de Estevão, cujo sangue, conforme Atos, espalhou-se e ajudou a forçar a dispersão que abriria caminho para a missão aos gentios. Atos 7:8. A visão de Lucas sobre esses eventos é teologicamente densa. Mesmo o sofrimento violento pode, paradoxalmente, impulsionar o avanço do Evangelho. Mas é preciso cuidado. Reconhecer esse movimento teológico não significa glorificar a violência. Trata-se de compreender como a providência divina pode redimir situações trágicas e transformar perdas em sementes de missão. E então,
chegamos ao ponto mais pungente da devoção de Lucas. A última estação conhecida por testemunhos bíblicos. As cartas de Paulo, escritas em momentos de angústia, registram gratidão e dependência daqueles que permanecem. Quando Paulo escreve sobre Lucas como o único que está com ele, o leitor moderno percebe a tensão entre abandono e fidelidade. Não sabemos todos os detalhes dessa convivência final. As cartas não são biografias, mas a convicção de que Lucas ficou ao lado do apóstolo em sua hora mais difícil é um testemunho poderoso. Aqui o sacrifício adquire a forma de companhia até o fim. Não um martírio necessariamente heróico e sangrento narrado pela história popular, mas uma entrega que enfrenta abandono, risco pessoal e desgaste emocional. Antes de seguir adiante, uma palavra rápida. Se você gosta de histórias bíblicas bem contadas e quer entender como a vida de personagens menos famosos moldou a fé que hoje você conhece, inscreva-se. Essa história de devoção merece ser conhecida, e há muito mais por vir. Há duas questões que começam a se tornar inevitáveis quando pensamos em Lucas. Primeiro, como o olhar clínico e a caneta cuidadosa resultaram em textos que ainda hoje mudam corações. Segundo, o que aconteceu depois desses anos de trabalho ao lado de Paulo? A Escritura nos oferece fios para seguir, mas também abre espaços onde as tradições posteriores retomam o relato e tentam preencher lacunas. É importante, desde já, manter a distinção entre o que os textos inspirados nos dizem e o que as memórias e tradições acrescentaram depois. Algumas tradições posteriores sugerem um martírio para Lucas. Outras falam de velhice e morte natural. Há ainda relatos que associam seu nome a relíquias veneradas em cidades diversas. Todas são hipóteses que contam algo sobre a estima que a Igreja nutriu por ele, mas não se podem tratar como fatos inquestionáveis. Voltando aos documentos centrais. O gesto editorial de Lucas, escrever para Teófilo, compilar atos e discursos, narrar com ênfase no espírito, foi em si um sacrifício de tempo e energia intelectual numa comunidade frequentemente privada de recursos. Registrar sermões, compilar viagens, checar testemunhos, significava dedicar parte da existência a preservar o que poderia se perder. Há nisso uma santidade discreta, um sacerdócio da memória que sustenta a vida eclesial. E essa santidade se conecta à compaixão que perpassa seus textos. Lucas escreve, como quem cuidou de feridas, e ao fazê-lo, transformou a própria dor em um catálogo de esperança. No horizonte dessa fidelidade, aparece também um desafio prático. A transmissão da verdade em contextos plurais e hostis pede coragem intelectual. Lucas não quer apenas comover, ele quer convencer. Sua linguagem persuasiva, seu cuidado cronológico e sua sensibilidade pastoral demonstram que, para ele, a devoção se manifestava tanto no cuidado com pessoas quanto no rigor com a história. Essa dupla fidelidade, para com os irmãos e para com a verdade, é um legado que perpassa todo o seu projeto. Quando contemplamos a figura de Lucas em sua complexidade, médico, historiador, missionário, companheiro fiel, percebemos que o sacrifício que ele encarna nos fala de escolhas feitas no cotidiano. Manter-se ao lado dos perseguidos, priorizar a cura do excluído, garantir que a memória do Senhor fosse contada com clareza. Esses gestos configuram um tipo de devoção que não busca fama, mas que sustenta a Igreja sob pressão. Eles nos desafiam hoje. Será que nossa fidelidade seria a mesma se fôssemos chamados a abandonar conforto e posição por causa do Evangelho? Será que nosso cuidado com a história e com os fracos seria capaz de resistir às tentações do interesse pessoal? Há ainda episódios que exigem atenção detalhada, porque revelam a coragem tangível de acompanhar Paulo. Em viagens que atravessaram mares e províncias, os riscos eram reais: naufrágios, hostilidades locais, prisões. Nos relatos de Atos, o leitor percebe um cotidiano de incerteza onde a presença de companheiros marcados pela esperança
salva a continuidade da missão. A permanência de Lucas nessas circunstâncias não é um traço acessório. É constitutivo da sua identidade apostólica. Ele assume, por meio de sua companhia, uma responsabilidade que só se entende como sacrifício quando confrontada com as escolhas de muitos outros que, na mesma hora, optaram por partir. Esse contorno de sacrifício e devoção nos conduz a uma reflexão sobre o sentido prático da fidelidade. Não se trata apenas de bondade sentimental, mas de responsabilidade missionária. A fidelidade de Lucas auxiliou a salvar não apenas a pessoa de Paulo, mas a própria transmissão do Evangelho. Ao permanecer, ao escrever, ao cuidar, ele garantiu que as palavras e os atos que mudaram o mundo não sucumbissem ao esquecimento ou à distorção. Isso explica por que, mesmo sem querer ocupar os holofotes, ele tornou-se central para a Igreja. À medida que a narrativa avança, fica claro que perguntar sobre o destino final de Lucas é inevitável, mas exige cautela. A tradição e a veneração posterior falam alto, e o desejo de honrar um homem fiel gerou relatos diversos sobre seu fim. Algumas fontes tardias o apresentam como mártir. Outras sugerem morte tranquila em idade avançada em sua pátria ou em outra cidade do mundo cristão. É importante reiterar: essas tradições refletem a estima mortal que circundou Lucas, mas não substituem os dados bíblicos. O que podemos afirmar com confiança a partir dos textos canônicos é sua convivência próxima com Paulo, sua autoria dos 2 livros que hoje conhecemos, seu empenho em registrar a ação do Espírito e seu caráter de cuidador e pesquisador. Tudo o mais deve ser tratado como tradição ou hipótese histórica, valiosa para a história da devoção, mas distinta do testemunho bíblico. Nesse ponto da história, um movimento narrativo crucial se impõe. Vemos Lucas já transformado de leitor atento em protagonista discreto. Sua escrita e sua presença acompanham os primeiros passos da missão até o coração do império. Mas a narrativa bíblica encerra-se com ele ainda ativo. As vozes que seguem preencherão, com reverência ou imaginação, o resto de sua biografia. Antes que percorramos essas tradições, é preciso entender com clareza o que a Escritura mesmo nos garante. A devoção de Lucas se manifesta na sua permanência com Paulo, na sua obra escrita e no cuidado que dedica às vítimas e marginalizados. É nesse tripé, companhia, escrita e cuidado, que o sacrifício que dá nome à nossa história encontra sua expressão mais concreta. E é também nesse tripé que a pergunta final para esta etapa se coloca com força. O que significa para nós hoje levar adiante esse modelo de devoção? Como traduzi-lo para uma era diferente, onde as formas de perigo e desertão são outras, cansaço, relativismo, comodismo, mas a necessidade de testemunho fiel permanece? Antes de responder a essa questão de modo direto, é necessário acompanhar os próximos passos da vida de Lucas e das memórias que o cercaram. Há passos documentados que ainda precisamos percorrer em nossa narrativa. A jornada a Roma descrita em Atos, os anos finais de Paulo e a solidão que ele testemunha em suas cartas, e as tradições posteriores que tentaram completar o retrato de um homem cuja devoção marcou gerações. É nessa encruzilhada, entre o que os textos nos dizem e o que a Igreja celebrou, depois que o verdadeiro alcance do sacrifício de Lucas se torna mais claro, mas também mais complexo. É nessa encruzilhada entre o que os textos nos dizem e o que a Igreja celebrou depois que o verdadeiro alcance do sacrifício de Lucas se torna mais claro, mas também mais complexo. O fio mais nítido que nos resta é o que o próprio Atos desenha: a travessia até Roma, a vida junto a Paulo nos anos finais e a fidelidade que resiste quando as companhias se desfazem. Nas páginas de Atos, a mudança para o nós em diversos trechos indica participação direta em viagens e em perigos partilhados. Ao acompanhar daquela forma, Lucas não apenas observou, ele fez parte da providência que conduziu o Evangelho pelo Mediterrâneo. Atos 16, 20, 21, 27 e 28.
Essa presença no cerne da missão é, em si, uma forma de sacrifício, um investimento de tempo, renúncia e risco, num projeto que frequentemente precisava de coragem mais do que de prestígio. O relato do naufrágio em Atos é um exemplo eloquente. A viagem para Roma transforma-se numa longa provação no mar, onde tripulação e passageiros enfrentam vento, fome e incerteza até encalhar em uma ilha. Atos 27. Quando se lê o nós ali, é possível imaginar não só o perigo físico, mas a partilha da vulnerabilidade. Homens e mulheres expostos às forças da natureza, dependentes uns dos outros para sobreviver. Permanecer junto a Paulo nessas horas exigiu não apenas coragem física, mas resistência emocional e disposição para o cuidado prático, socorrer, arranjar mantimentos, confortar, tarefas que um homem de formação médica e sensibilidade social como Lucas estaria apto a assumir. Essa atenção prática diante da adversidade revela como a devoção de Lucas era concreta. Ele não apenas registrava milagres ou discursos, ele os vivia com o corpo e as mãos. A chegada a Roma e o período em que Paulo ficou preso ali configuram outro momento-chave. As cartas paulinas escritas enquanto esteve detido, cartas que circulavam entre comunidades e que hoje compõem parte das epístolas, falam de dificuldades, de processos legais e de companheiros que iam e vinham. Em meio a tudo isso, certas referências pessoais se destacam como testemunhos de fidelidade. O afeto que Paulo demonstra por Lucas ao chamá-lo de o médico amado, Colossenses 4,14, e a afirmação pungente de que só Lucas está comigo, 2 Timóteo 4,11, são pequenos fragmentos de um cotidiano carregado de lealdade. Não podemos, a partir desses versos, construir uma biografia detalhada, mas podemos inferir que quando muitos se afastaram, havia quem permanecesse. Essa permanência traduz o sacrifício na sua forma mais íntima. Companhia na solidão, cuidado quando faltavam recursos, testemunho quando vozes se silenciavam. A biografia que as tradições posteriores tentaram preencher, por sua vez, é um testemunho da veneração que Lucas despertou. Em várias regiões do mundo cristão, surgiram histórias sobre seu fim. Algumas o apresentam como mártir, outras como autor de imagens veneradas, outras ainda narram translados de relíquias para centros e catedrais. Importa sublinhar que tais relatos são produtos de memória comunitária e devoção posterior. Eles revelam mais sobre a estima que gerou do que sobre fatos comprováveis. Quando historiadores medievais afirmam, por exemplo, que Lucas teria sido martirizado em determinada cidade, ou que teria deixado restos mortais preservados em santuários, estamos diante de tradições que merecem respeito e cautela. Chamá-las de tradição é reconhecer seu valor espiritual sem confundi-las com dados canônicos ou com evidências históricas incontroversas. Mesmo quando se trata de elementos artísticos associados a Lucas, por exemplo, a menção tardia de que teria sido pintor de ícones ou retratos, é preciso cuidado. Algumas lendas ligam seu nome a representações artísticas de Maria e do menino. Outras afirmam que certos ícones cristãos seriam obra de suas mãos. Essas narrativas, muitas delas surgidas séculos depois, refletem o desejo das comunidades de vincular a figura de um companheiro próximo de Paulo a um conjunto maior de veneração. No entanto, ao considerar tais relatos, a regra do historiador-pastor permanece: distinguir entre aquilo que as Escrituras garantem e aquilo que as tradições acrescentam por amor e imaginação devocional. Retornando ao núcleo bíblico, a plausibilidade da presença constante de Lucas com Paulo ganha contornos quando olhamos para as implicações missionárias dessa companhia. Estar ao lado de um líder perseguido significava também agir como um mediador entre o mundo helenístico e a nascente comunidade cristã. Lucas, com sua formação helenística, sua língua e seu olho crítico, tornou-se um tradutor cultural. Ele sabia como apresentar as histórias de Jesus e os Atos dos Apóstolos a leitores que pensavam em termos greco-romanos.
A obra lucana, tanto no Evangelho quanto em Atos, tem essa ambição de comunicação ampla. Ao fazer isso, seu sacrifício intelectual foi dedicar energia a construir pontes, desmontar mal-entendidos, explicar práticas judaicas, mostrar como o Espírito age em contextos diversos, para que a mensagem não se perdesse na fricção cultural. No campo literário, isso se traduz em escolhas temáticas e narrativas que servem a uma missão clara. As parábolas exclusivas de Lucas, o bom samaritano, o filho pródigo, o rico e Lázaro, não são meros adornos, são instrumentos teológicos que articulam o tema da reversão de situações, da misericórdia que ultrapassa fronteiras e da restauração da dignidade humana. Em cada uma dessas histórias, há um traço de quem conhece sofrimento humano e sabe nomear suas expressões. O samaritano que cuida do ferido, o pai que corre ao encontro do filho desviado, o chamado à atenção para os marginalizados. A compaixão narrativa de Lucas encontra eco na prática real. Ele cuidava, registrava e ensinava que o seguimento de Cristo implica risco, sacrifício e entrega aos outros. Também é relevante observar a teologia do Espírito que perpassa Atos. Para Lucas, a ação missionária não é apenas fruto de estratégia humana. É fruto da iniciativa do Espírito Santo que conduz, capacita e quebra barreiras. Atos 2, Atos 10, Atos 15. Essa leitura coloca a fidelidade humana, como a de Lucas, dentro de um quadro em que Deus é o agente supremo da missão. Assim, o sacrifício do companheiro não é um gesto isolado de bravura moral. É participação em um movimento maior, onde a perseverança é sustentada pela presença divina. Isso não diminui a responsabilidade humana. Ao contrário, valoriza-a como resposta agradecida e operante à graça que age na história. Quando refletimos sobre o estilo médico de Lucas, a conexão entre profissão e vocação pastoral se torna ainda mais clara. Suas descrições de enfermidades, curas e restauros possuem um detalhe que às vezes escapa ao leitor mais apressado. Elas não tratam apenas do corpo. Há uma visão de cura integral, que considera repercussões sociais e rituais. Restaurar alguém à saúde também significa restaurar a mesa, a comunidade e a identidade. Essa compreensão amplia nosso entendimento do sacrifício. Cuidar dos corpos é cuidar da continuidade da comunidade. Ao empregar suas habilidades para confortar e tratar os aflitos, Lucas integrou profissão e missão num mesmo serviço sacrificial. A obra escrita de Lucas, por sua vez, merece ser lida como um ato de amor à memória. Organizar testemunhos, verificar informações, ordenar cronologias e apresentar discursos dos protagonistas. Ao dedicar-se a essa tarefa, ele não apenas preservou relatos, ele moldou a maneira como a posteridade compreenderia o nascimento, a missão, a morte e a ressurreição de Jesus, bem como a expansão da Igreja. O projeto literário de Lucas tem, portanto, dimensões práticas. Criar um texto que pudesse fortalecer a fé de Teófilo e de comunidades inteiras, de modo que as controvérsias e as perseguições não apagassem o que fora testemunhado. Nesse sentido, escrever foi serviço pastoral traduzido em disciplina intelectual. Um tipo de sacrifício que exige longas horas, renúncias e humildade. A fidelidade de Lucas também oferece um modelo ético para a liderança e o serviço eclesial. O seu modo de agir, discreto, atento às pessoas, comprometido com a verdade, contrapõe-se a formas de protagonismo que buscam prestígio. Assim, a devoção que ele encarnou questiona nossas tentativas modernas de medir a eficácia espiritual apenas por visibilidade. Permanecer ao lado de quem sofre, trabalhar nos bastidores para preservar a verdade, ministrar cuidados e, ao mesmo tempo, produzir textos que instruam futuras gerações. Tudo isso aponta para uma espiritualidade de serviço que é, ao mesmo tempo, intelectual, prática e sacrificial. Chegamos então a uma conclusão que conjuga memória bíblica e responsabilidade atual.
O sacrifício de Lucas precisa ser lido em sua nuance. Não se trata de reduzir sua devoção a um ato único e heróico, nem de fantasiar um martírio que as fontes não comprovam. Trata-se de ver no conjunto de escolhas a opção por acompanhar Paulo, o emprego das competências médicas para consolar e curar, o trabalho meticuloso de registro e interpretação, um padrão de fidelidade cotidiana que consolidou a missão. Essa fidelidade, muitas vezes invisível aos olhos do mundo, é uma força que mantém a comunidade unida e o testemunho vivo. Para a audiência de hoje, o desafio que Lucas nos apresenta é direto e prático. Em uma época em que as pressões são outras, esgotamento, relativismo, busca por reconhecimento, o modelo de Lucas interpela. Estamos dispostos a permanecer quando a maioria se distancia? Conseguimos transformar competências profissionais em serviço para os mais frágeis? Levamos a sério a preservação da memória e da verdade, investindo tempo e rigor para que o Evangelho seja transmitido fielmente? Ser como Lucas significa, em linguagem contemporânea, estar presente nas madrugadas da aflição, usar nossos dons para restaurar e proteger, e dedicar esforço intelectual para que a fé seja compreendida e sustentada. Essa chamada à fidelidade prática pode ser ilustrada em pequenas ações cotidianas. Apoiar um líder cansado, documentar testemunhos de fé em uma comunidade que enfrenta perseguição, ofertar cuidados médicos ou psicológicos a quem sofre, educar gerações mais jovens com precisão e ternura. São gestos que não costumam aparecer em manchetes, mas que, somados, mantêm a transmissão do Evangelho saudável. A devoção de Lucas nos ajuda a reconhecer a santidade nesses préstimos discretos e a valorizar o sacrifício, que é serviço contínuo. Ao nos despedirmos desta narrativa, é justo lembrar que a estima por Lucas não é apenas antiquária, ela é convocação. A memória dele, cultivada pelas Escrituras e ampliada por tradições piedosas, nos desafia a ser fiéis não em espetáculos, mas na perseverança. A história do médico e historiador que escolheu permanecer ao lado do apóstolo até as horas sombrias, nos convida a reavaliar onde investimos nossas energias e como medimos a resposta ao chamado cristão. Permanecer quando muitos partem, cuidar quando o mundo ignora, escrever quando reproduzir seria mais fácil. Tudo isso faz parte do mesmo tecido de devoção que sustentou os primeiros séculos da Igreja. Por fim, convém reafirmar com humildade as fronteiras do que afirmamos. As Escrituras testemunham a presença e a obra de Lucas junto a Paulo e sua autoria dos 2 volumes que conhecemos. As tradições posteriores, por sua vez, refletem veneração e tentativas de completar lacunas biográficas e devem ser tratadas como tais. Entre esses limites, floresce uma imagem inspiradora, a de um homem que usou mente, mãos e coração para servir. Essa imagem nos alcança e nos pergunta: que tipo de sacrifício a nossa fé exige hoje? Que fidelidade somos capazes de demonstrar quando tudo ao redor conspira para a dispersão? Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre devoção silenciosa e fidelidade prática. Curta, comente qual aspecto da vida de Lucas mais te impressionou e inscreva-se para mais narrativas que unem história e aplicação espiritual. Que Deus vos abençoe. Fiquem em paz, minha amada família em Cristo.